Ué, será que tá dando problema aqui no Zoom? Tenta entrar ali com o link que eu mandei para ver se tu consegue entrar. Uhum. Uhum. A Ana entrou? Tá conseguindo? Pois é, não sei aqui o que aconteceu. A Cris Mary disse que deu a questão. Boa noite, Ana, tudo bem? Mandei. Hã? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem também. Hélio tem que colocar aqui para transmitir ao vivo no YouTube, né? Ela tá conseguindo entrar? Vamos ver se ela vai entrar agora, eu mandei de novo. O que tá dando ali? Eu não sei, o computador dela, ó. Ela mandou aqui, ó. Clique. Estranho. Posso olhar aqui? Pode. Ela tá... Será que ela tá aqui em algum lugar? Não, ó. Não tô vendo ela. Que estranho. Veja aí como é que tá o cabinho da energia. Acho que já deu aqui. Quem tá entrando. Conectando o áudio. Gravações, né? Eu já transmiti. No YouTube. Oi, Cris, você não tá aparecendo aqui pra gente. Tomando. Quer tentar sair e entrar de novo para ver? Porque às vezes é uma configuraçãozinha. Se você puder sair e entrar de novo. Deu eu aqui no YouTube também. Fechar essas coisas aqui. Tu tá com 3 abas aqui. Posso fechar, né? É aba. Oi, Sinara, tudo bem? Você sabe que eu tô na Masterclass hoje com a Cris Mary Delfino, né? Terminando Ela entrou. passadinha, tá? Beijo. Tudo Terminando certo. aqui, eu dou uma entradinha para dar um oi para vocês. Oi, gente. Não, Doris, não. Oi, Rita, tudo bem? Boa noite, tudo bem e vocês? Tudo certo, e você? Bem, graças a Deus. Estamos aqui, esperando a próxima top. Quem mais está aqui? Aninha. O Hélio está todo concentrado. Muito frio por aí, gente? Frio?
Boa noite, Cris, tudo bem? Tudo bom, Ali? Tudo bem, e você? Seja muito bem-vinda. São duas Alis aqui que eu tenho aqui na minha tela. Tu conhece a Alice Salton também? Não, é que eu disse, oi, Ali, ficou assim, né? Agora que eu vi que o nome dela é Ali também. É, Ali também. Muito bem-vinda, Cris. Obrigada. O pessoal começa a entrar mais, assim, ali pelas 19h03, por aí. A gente começa, tá? Então, depois o público vai entrando, mas depois que eles entram, eles não saem mais. A gente tem tido mais ou menos uma participação de 40 pessoas durante as nossas masterclass. Tem os mais leais que vão entrando antes, tá? Esses aí vêm para bater papo, conversar. A Dani Assis, a Lê Salton, a Grazi, a Ana, a Rita, né? Que a Rita fechou aqui o microfone, mas a Rita tá sempre com a gente, né? A Gil também entrou. Então, é muito bom ter você aqui. Depois eu vou te apresentar quando a sala estiver mais cheia. Você quer experimentar compartilhar a tela para ver se vai funcionar direitinho? Eu já dei uma testada aqui, vamos ver. Aqui. Testou? Estão vendo? Show de bola. Não, tá bem. Imagina se ela vai ter dificuldade para entrar, né? Tá fazendo masterclass, lives e mil e umas coisas, né? 1000 aprendizado, né, Ali? Hoje eu fiz uma live às 15, daí entrou um monte de ligação e atrapalhei também, virou a imagem. Mas a gente está aprendendo, né? Tudo a gente está aprendendo. Então, tá tudo Sistema certo. novo, às vezes. Né? Ao vivo, daí não dá nem para disfarçar o negócio. Eu gosto muito Tem que do pedir Zoom. desculpa, vou arrumar aqui. Vamos de novo aqui? Eu gosto muito do Zoom, porque o Zoom ele não dá problema, sabe? É muito difícil, a não ser que a internet esteja ruim. Aí eu coloco no cabo aqui, fica tudo certinho, daí tem funcionado. Ontem a gente já está na terceira, amanhã é a última, né? A gente acaba ficando triste de que acaba mais um projeto. Bom seria ter sempre, sempre, sempre. Agora eu vou ter que pensar em outro, viu, Cris? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Já tem que ser criativo, trazer pessoas diferentes. De onde vem essa coisa toda, né? Um monte de coisa. Mas... Nesse momento é isso, né? Ali é muita criatividade, muita forma de fazer as coisas diferentes. E é legal porque a gente aprende um monte de coisa também, né? Que não estava aprendendo. É verdade, eu acho que isso veio para gente, para nos desacomodar, né? Fazer com que a gente faça os movimentos necessários para poder alavancar essa habilidade da tecnologia, né? Que muito se falava ano passado, se lembra na nossa mentoria lá em Porto Alegre, que você trouxe muito das questões do Vale do Silício, né? Que a Cris... Gente, só para vocês assim que estão aqui, né? Como que eu e a Cris a gente se conheceu? Eu sempre acompanhava ela pelo LinkedIn, né? E eu vi que ela tinha feito uma viagem, acho que foi para Israel, né? Cris, se eu não estou enganada, no Google. No Vale do Silício. E depois foi... não, para Dublin. Para Dublin, eu sempre confundo com Israel. Para Dublin, lá no Google em Dublin, eu disse assim, nossa, que bacana, deve ter uma experiência muito legal. E eu estava com um encontro de mentores lá em Porto Alegre, até trazei um pouquinho para abrir a sala, porque eu estava com o meu grupo do Advanced, que eu faço mentoria com um grupo, eu tô com um segundo grupo, né, Cris? Um segundo grupo, aquele primeiro já foi, então um segundo grupo. Aí eu preciso trazer algumas coisas novas para eles conhecerem um pouquinho como é que as coisas estão acontecendo e tal. Aí eu convidei a Cris, ela de pronto, assim, aceitou, topou, a gente, em Porto Alegre a gente encontrou, foi uma palestra, assim, fantástica, né? E cada vez que eu falo, tipo assim, olha, eu vou fazer uma masterclass com a Cris, e a Cris, vou te dizer quem que te mandou um beijão, que fez SBDG com você, que parece que você foi a prof dela, olha só, a Patrícia trabalhava no Sicredi, em Sarandi, aqui... Sim, que agora se mudou, né? Daí eu intermediei todo o processo para ela ser selecionada. Ela está hoje como gerente de desenvolvimento de Safri. E aí eu tô fazendo um trabalho junto com ela lá. A gente tá fazendo um trabalho juntas, né? Ela assim, como que tu conhece a Cris? Aí fui contando a história, né? Fui contando a história de conhecer você e daí ela me manda um beijo pra Cris. Vamos ver se ela se lembra quem é a Paty, né? Eu disse, claro que vai se lembrar quem que é a Paty, né? Imagina, senhor. A gente não esquece, O mundo é né? desse tamanho, né? A gente fala no nome, fala no outro, a gente vai fazendo as conexões, né? Exato. Esses dias eu estava conversando com o Ronsoni, ele disse que te conhece também. Eu e o Ronsoni, a gente... também te conhece. Eu disse assim, a gente vai ter que fazer um encontro quando passar essa loucura toda em Porto Alegre, né? Porque é muita gente...
Alê, você vai ter que ir para lá, Alê. Não tem jeito, você vai, né? Vamos encontrar esse pessoal aí pra gente fazer. O Damiano também. Damiano, olha, é 30 minutos do voo, viu? É muito, ó, rapidinho, né? Ela é de Curitiba, olha. Uhum. O Damiano Curitiba. Então, assim, gente, é bem bacana, assim, a gente poder fazer essas trocas e conhecer todas essas pessoas fantásticas, né? Eu acho que tudo que a gente leva da vida são as relações que a gente constrói, né? Fazer o trabalho bem feito, deixar sempre as portas abertas, deixar os nossos legados e, ao mesmo tempo, construir essas relações, que eu acho que é fundamental. Compartilhar um pouquinho com vocês, a nossa apoiadora é a AURI, a Ana Paula, é a coordenadora do curso de pós-graduação Liderança e Coach, sou prof lá, né? Sou prof lá, né? Sou prof lá. E a AURI está apoiando, divulgando para os alunos, então a Ana está aqui junto com a gente acompanhando essa maratona, mas a Ana já está junto com a gente já faz pelo menos um mês, né? A Ana fazendo treinamento e tal, todas as noites aqui. Se quer compartilhar um pouquinho, eu acho que você também já tinha ouvido falar da Cris, né? Estamos. Sim, eu contatei ela no ano passado para ela vir fazer uma palestra conosco, também tinha ouvido falar do trabalho. E o Gilson, essa formação em Porto Alegre, né? Daquela vez, e aí tínhamos o teu nome, mas infelizmente o evento acabou sendo cancelado e a gente não conseguiu te trazer. Então, um prazer poder te ouvir agora. Ai, coisa boa, Ana, que bom. Mas vamos ter outros eventos. Agora eu estou assim, a unha que te atrapalha, então. É isso aí, é isso aí. E que a gente descobriu online, né? A distância já não é mais problema, né? É verdade. Não é mais nada. O Gils conheceu a Cris lá no nosso projeto de mentoria em Porto Alegre. Olha, é tudo uma conexão, assim, é lindo de ver tudo isso. O mundo é pequeno, como vocês estavam falando. É muito muito bom essas conexões, né? Eu acho que isso é... Agora, não basta só ter conexão, né, Ali? Não adiantava tu ter me convidado, eu ter ido e a gente nunca mais ter se falado, né? Então, eu acho que tu tem essa habilidade muito legal que de integrando, né? De colando as pessoas. E isso é o que faz a gente, né, se manter e estar sempre aprendendo e contigo e aproveitando as oportunidades que tu dá. Isso é muito legal, né? Isso é uma habilidade tua. Né? Eu e o Ronsoni, a gente estava conversando esses dias que a gente precisa ter mais disponibilidade, tá? O que é disponibilidade? Eu poder ir lá num treinamento seu e ficar te assistindo para aprender contigo. E eu disse pro Ronsoni, né? Agora a gente vai fazer uma formação em mentoring em Porto Alegre e vamos fazer juntos, né? E ele disse assim, a gente sente essa necessidade de estar fazendo esse trabalho mesmo, de ir, sabe? Assistir outros profissionais, porque às vezes a gente acaba ficando só no nosso mundo, só no nosso jeito. E tem tanta gente boa, né? Tem tanta gente fazendo. A Cris, ela tem uma empresa, eu até fui aquela vez, só que a gente não conseguiu se falar direito, que eu fui assistir aquela tua apresentação sobre Portugal, lá no Cowork, aquele, né? Naquela empresa, aquela startup, né? Eu fui e eu queria ter comprado o jogo do feedback. E ela tem um jogo muito legal, né? Compartilha aqui com o pessoal, que agora, enquanto a gente tá batendo papo, né? Como é que é esse jogo, como é que funciona? Eu acho que não é só um que tu tem vários, né? Tem vários. Na verdade, a gente tem uma fábrica de games de tabuleiro. Porque uma das questões de a gente poder aprender, aí com lúdico, aprender a ter uma teoria e poder praticar. Então, isso eu tive uma ideia. Bom, vou fazer um game, né? Então, são games de tabuleiro. Eu escolhi ser presencial, porque essa coisa no olho, eu acho que às vezes falta. E é um game de aprendizado, então tem conteúdo também no game, porque as pessoas hoje muito pouco leem os livros, né? Então, esse é um game que tem os conceitos básicos e tu joga aprendendo os conceitos e praticando aquele conceito. Então, tem um game que se chama Espiral do Feedback. E no feedback, então, tu tem toda a teoria de feedback, né? Um resumo, obviamente, e tu pratica o feedback. Tu fala sobre feedback e dá feedback para o teu subgrupo. Em cada game cabem 6 pessoas. E ali tu pratica todo o feedback, faz todo o ciclo do feedback, né? Da escuta, da fala, dos acordos. É muito legal, assim. A gente tem também new skills, que são as novas competências, né? Que soluções tem as novas competências, tem empatia.
criar game não é muito fácil, porque não é nem tanta teoria, né, Ali? A teoria a gente até conhece, mas é a mecânica do game. A gente tem que ser um game divertido, porque senão fica muito chato, né? Então a gente tem que achar um game que possa a gente pegar a mecânica dele e colocar teoria e a prática. Então, isso eu acredito muito que através da experiência a gente aprende, né? A gente aproveita as oportunidades para aprender. E aí que eu criei isso. Eu vejo assim que é a questão da aprendizagem prática, né? Porque quando a gente pratica o aprendizado, ele acontece de forma muito mais rápida, principalmente Sim. na andragogia, né? Que é o que a gente fala da educação de adultos, né? E ontem, quando o Everton estava falando sobre o cenário da educação no Brasil... Quando tem memória, né? Tudo que tu vive, tu aprende, né? Porque daí tu aprende com vários sentidos, né? Dentro dessa linha, os olhos, os ouvidos, o tato, e tu vive a emoção ali do momento, né? Ontem o Everton, lá do Instituto Ayrton Senna, ele falou da questão do Brasil, né? A dificuldade que as pessoas têm, e eu não toquei muito no assunto até porque não era o nosso foco, mas enquanto a gente está batendo um papinho aqui, a galera está entrando, a questão do analfabetismo funcional. E a gente fala que a gente que tem muito pouco analfabeto, pelo menos no nosso meio, que o Sul ele é mais desenvolvido e a gente sabe disso, né? E a gente, quando vai para estados mais pobres, a gente vê essa dificuldade maior de pessoas sem possibilidade de acesso à sala de aula, essa questão toda. E aí, quando mais a gente sobe, Rondônia, aquela coisa toda fica cada vez mais difícil pelos acessos, né? No Amazonas, aquela questão das pessoas morarem em cima das águas, né? Nos palafita, que eles chamam, né? Então fica difícil, tem que atravessar o rio, essa questão toda. Mas esses dias eu estava vendo um post na internet e naquele post dizia assim, acho que era assim, era um post super simples assim, vendo bolo quente, alguma coisa assim, né? Estarei na saída do lugar tal às 16 horas, valor X reais. Estarei na saída do local tal, das 16 às 18 horas, o valor é tal, encomendas por telefone tal, né? Aí, assim, várias pessoas fazendo comentários, tipo assim, você vai estar lá para vender de manhã, não sei o quê, e assim, fazendo muitas perguntas em cima daquela chamada que estava super clara. Então, tinha o telefone, tinha o horário, dizia o que a pessoa ia vender, estava tudo claro, só que as pessoas leem e elas perguntam. E aqui os meus alunos, né, o meu grupo aqui, sabe que participam dos grupos comigo. E eu coloco uma informação, dali a pouquinho eu tenho uma pessoa fazendo uma pergunta, não é, Ana? Uma pergunta exatamente sobre aquilo que eu falei. Então, assim, às vezes eu penso assim, mas não leu, né? Aí eu coloco o dedinho assim, né? Porque assim, tu tá com tanta coisa para fazer e tu tá gerando ali um conteúdo para que a pessoa preste atenção no que ela tá fazendo. Então, assim, veja que o analfabetismo social, né? Essa questão é muito importante a gente entender que não tá só no pobrezinho que tá ali do outro lado da rua, que vem pedir esmola na tua casa. Ele muitas vezes tá dentro da nossa casa, que não compreende o que tá escrito. Ou de um amigo do nosso filho, essa coisa toda, tá? Então, o analfabetismo funcional é algo muito sério no Brasil. Muito sério no Brasil. E as pessoas não levam tão a sério. Mas é só você criar um grupo e começar a distribuir conteúdo para vocês verem quantas pessoas ficam perguntando aquilo que já foi dito, né? Às vezes a gente tem que fechar o grupo de tantas perguntas, porque senão as pessoas não olham, né? É complicado, né? Quando a gente fala de educação no Brasil. E cada vez mais, né? Porque a gente agora tem tendo muitos modelos de educação, né? Então, até as pessoas poderem se adaptar com os modelos, e a gente que é da academia, é isso, né? Como é que a gente está conseguindo transmitir conhecimento e aprender ao mesmo tempo, né? Aproveitar o conhecimento dos alunos, dos professores, a mudança do papel do professor também, né, Ali? E lá na ponta para ver como é que tá essa educação, né? Eu sempre brinco com a Ana, né? Quando a gente está conversando, eu digo assim, eu gosto de ir na ponta para ver como é que tá vindo essa galera, sabe? Para sentir se eles estão realmente comprometidos, se estão com um mindset positivo, de crescimento, se estão buscando outras formas de se desenvolver, não só um MBA, não só uma graduação, porque hoje a gente sabe que alguns cursos de curta duração, eles são extremamente importantes, né? E empresas deveriam
se dar por conta da importância do investimento na educação, né, para poder desenvolver, para motivar mais os colaboradores. Algumas empresas pararam de fazer treinamentos, porque o treinamento agora não pode ser presencial. E o online, ele pode ter a mesma qualidade que o presencial. Ah, não tenho contato, não tenho contato, mas é uma nova forma de aprender e a gente tem que estar disposto a isso, né? Muito bem. E Cris, como teve, né, distribuição de conhecimento, né, online. Nossa, eu nunca vi quanto conteúdo bom, sabe, online, quanto curso gratuito. Esses dias mesmo eu fiz um curso da FIA, né, que eu não tinha feito nenhum curso com a FIA ainda, né, e assim, vários, assim, a gente está aproveitando também para fazer algumas qualificações, ler, enfim. Mas assim, Cris, eu vou te introduzir aqui para você começar a sua apresentação. Você vai ver que a galera, ela começa a entrar um pouquinho, vai lotando, todo mundo que tá aqui já sabe, né? A galera vai entrando, então a ideia é que você possa estar fazendo a tua explanação, né? Você vai falar muito sobre a nova normalidade, sobre a liderança como um todo, né? Nesse cenário de adversidade, enfim. Fique muito à vontade. Eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Já falei um pouquinho, né, quem é você, já divulguei nas redes sociais, compartilhei, mas eu gostaria muito que você compartilhasse um pouquinho da tua história, né, antes de você começar. Quem é a Cris Meri para as pessoas que estão aqui? Não só a diretora da Possibilitar, não só a presidente da ABRH no Rio Grande do Sul, mas quem é a Cris pessoa, né? Porque a gente tem esse momento também para fazer essa troca, esse relacionamento com os demais. Sabe que esse é sempre um desafio, né? Tu te apresenta, não precisa dizer o que tu faz, mas te apresenta quem tu é, né? Uhum. Então eu quero poder pegar esse teu gancho, né, Ali? Primeiro queria te agradecer a oportunidade aí de poder estar nos teus programas, que eu acho que sempre são muito agregadores e que trazem tanto disseminação de conhecimento, de experiência. Acho que tu é super prática, isso é ótimo, né? Então oferece oportunidade para as pessoas aprenderem. Então quero muito te agradecer, tu me incluir aí nesse teu rol de atividade. Uma honra ter você aqui. Agradecer a vocês também, a gente vai falar um pouco sobre ouvir hoje, escutar, e vocês me deram prioridade essa noite, então queria poder agradecê-los de estarem aqui, né? Eu sou Cris Meri, então eu tenho um nome inventado, como vocês podem ver, não é um nome comum, é um nome que também não é a junção de nomes de avós, é um nome que descobriram, meu pai e a minha mãe resolveram me dar esse nome, assim, porque era um nome, não era para ter nascido menina, eu nasci menina, naquela época não tinha ecografia. E esse nome me ajuda muito hoje, porque Cris Meri, na minha área que eu conheço, só tem eu, né? Embora tenham outras Cris Meri, né? Eu sou casada há 30 anos, mesmo marido, né? E essa é uma informação bem importante atualmente, né? E eu tenho 2 filhas gêmeas de 15 anos, né? E eu adoro andar de bicicleta, eu sou uma ciclista, assim, amo andar de bicicleta, quer me deixar feliz, me põe uma bicicleta e eu saio andando. E gosto muito, assim, do que eu faço, sabe? Eu acho que é difícil, às vezes, a gente se apresentar sem dizer o que a gente faz. Eu amo trabalhar com pessoas. Eu acho que e agora, nessa época de pandemia, que tem tanta coisa que a gente tem que reaprender e se reinventar, né? Ali que nem tu disse. É isso aí. Então, eu acho que essa fome de querer conhecer coisas novas é um pouco de mim. E isso eu quero, eu sou uma professora acadêmica também, né? Eu dou aula em algumas universidades, eu dou aula também online, mas essa coisa de poder unir a teoria com a prática é uma das coisas que me encanta. Então, todos os meus programas sempre tem alguma coisa que vivencia. Uma das coisas que eu faço também é criar viagens de negócio, né? Missões de negócio. Então, a gente falou, né, Ali, sobre o Vale do Silício, também eu fiz para Portugal, e agora já não, esse ano não vai ser nenhuma, né? Não vai. Aqui não vai ter. Infelizmente. Isso é uma das minhas características. Eu sou muito prática, assim, eu gosto disso. Eu acho que nós temos que ser prático, temos que ser rápido, e tá muito no mindset de crescimento, de aprender. Então, isso é um pouco de mim, aí um pouco. Eu sou, então, diretora da Possibilitar, que é uma consultoria de desenvolvimento. Tenho essa consultoria há 24 anos e, atualmente, também eu sou presidente da BRH, que é uma entidade sem fins lucrativos e que há muito tempo eu sou voluntária lá. E o ano passado, até 21, então, eu estou como presidente.
Fora isso, enfim, eu sou professora universitária e tenho muitas atividades, me envolvo bastante com o meu trabalho, mas adoro também poder conciliar a vida pessoal com profissional, assim. Acho que eu sou uma misturinha dessas coisas todas aí. Muito É isso. bem-vinda, então. É um prazer ter você aqui, né? Você já viu que já entrou mais uma galera aqui e devagarinho vai entrando, né? O pessoal falando aqui, eles ficam de carinha fechada, assim, com a imagem fechada, mas depois a gente pede para todo mundo abrir e bater uma fotinho, tá? E aí o pessoal abre todo, tem um descabelado, um lá tomando café, outro jantando, não é mesmo, Dani? É assim, né? A gente já está acostumado. Cris, então, fique à vontade, por favor, para te compartilhar um pouquinho aí com os teus slides, né? E as pessoas podem mandar perguntas pelo chat, é importante dizer para vocês. Fiquem à vontade nesse sentido. E depois, quando a Cris terminar a explanação dela, a gente abre também para que ela possa responder perguntas que vocês têm dúvidas, tá bom? Fiquem bem à vontade. Tá. Bem, eu assisti alguns webinars e vi que muitas das coisas você já tem escutado, né? Então, eu pensei em dividir o nosso tempo aqui em 3 etapas. A gente falar rapidamente sobre a nova normalidade, que eu acho que já foi bastante abordado aqui. A gente falar um pouco sobre a liderança e falar também um pouco sobre duas competências da liderança que eu compreendo que na nova normalidade vai precisar bastante, que é da comunicação e da gestão de conflitos, tá? Que é a geração dessa nova cultura. Se a gente falar da normalidade, tem uma questão que a gente está praticando bastante, que é a adaptabilidade. Forte nem maior que vence, é o que se adapta. Então, esse está sendo uma das competências da liderança que mais a gente tem praticado, que é se adaptar. Vocês devem estar, não sei as atividades de vocês, mas assim, as tomadas de decisões, muitas vezes de manhã à tarde. Tu tem que te adaptar a uma medida provisória, tem que te adaptar a um novo protocolo. Então, essa adaptabilidade tem exigido muito, muito dos líderes, né? E é algo que a gente já vinha falando há algum tempo, mas talvez não estávamos praticando da forma como a gente está praticando. Ontem também, ele falou muito do VUCA, né? A Ali até reforçou o quanto que a gente está nessa muvuca, né? A gente tem vivido esse processo do VUCA, da instabilidade, da complexidade, não é mais isso ou aquilo, é aquilo, é E, né? Tiro o. Então, isso a gente tem trabalhado muito sobre esse aspecto. Então, comando e controle da liderança é algo que a gente falava também, agora a gente precisa trabalhar com a autonomia e com a confiança. Nós temos uma transformação digital que tanto nos falávamos, e a gente se conheceu, né, Ali falando sobre isso, agora nós estamos usando isso literalmente, mas a gente via empresa de tecnologia que também teve que se adaptar, porque muitas vezes não conseguia nem acessar um arquivo na nuvem, né? Então, a gente está vivendo esse momento aí, efetivamente, de coisas que nós falávamos antes, mas talvez não vivíamos o processo inteiro como a gente está vivendo. Tem uma outra questão que eu acho que é da nova normalidade, é a convivência, né? Seja ela como for, por uma tela ou presencialmente, mas a valorização da convivência. Eu acho que a nova normalidade traz isso, assim, ó, como é que a gente convive? Como é que a gente se busca para si, afetando o nosso ecossistema, todas as interfaces. Então, a normalidade, a nova normalidade vem recheada de coisas conhecidas, mas pouco praticadas, né? Com isso, a gente pode falar assim, ó, o que significa o trabalho e o que significa a liderança da nova normalidade. O trabalho, a gente tem diversos conceitos sobre trabalho, né? Mas um dos conceitos que eu gosto é assim, ó, o trabalho o que é? É para gerar resultados. É para executar atividades usando as tuas habilidades. Mas é para tu gerar aquele resultado com algumas atividades e com algumas habilidades. As habilidades que a gente tem são habilidades... O que é habilidade? Como tu faz. E como tu transfere aquele conhecimento que tu sabe, como é que tu transfere ele para a ação.
E as tarefas modificam também conforme o teu trabalho, para gerar aquele resultado. Então, se mudou o nosso contexto, que outras atividades nós estamos fazendo, né? E como estamos fazendo? Então, se a gente fala de nova normalidade, é um novo trabalho também, porque mudou esse contexto. Então, nós também estamos com um novo trabalho. Se a gente falar de liderança, Peter Drucker já falava, né, que a liderança não é um cargo, e sim uma maneira de se comportar. Peter Drucker era da era industrial. Essa operação faz parte das investigações do inverno das fake news. Isso. Okay. Às vezes acontece que as desativei. Fechou. Desculpa que às vezes o pessoal entra e esquece o microfone aberto. Sim, a gente está tudo se acostumando, né, com isso. Então, Peter é da era industrial, né? Ele escreveu naquela era onde a era industrial era o que comandava todo o processo de trabalho. Mas ainda existe, o que ele escreveu ainda está ativo. Liderança não é um cargo, liderança é uma forma de se comportar. Embora sabemos que dentro de uma organização, para tu ganhares mais, para tu ganhar algum reconhecimento, muitas vezes tu tem que ser um gestor, para tu chegar em casa e dizer, né, para os teus familiares, olha, eu fui promovido, e às vezes a promoção é tu ser gestor, né? E com isso, muitas vezes não é uma opção tua tu ser gestor, mas por uma circunstância tu acaba buscando essa posição. Mas será que tu tem essas habilidades de poder influenciar a outra pessoa? Ou tu só recebe aquele cargo e muitas vezes tu não tem as habilidades de liderança? Então, o influenciar a outra pessoa que é o significado da liderança. E aí eu faço vocês refletirem um pouco, quantas pessoas vocês, como é que está essa capacidade de vocês de influenciar as outras pessoas? Quantas pessoas vocês têm como seguidores de vocês, né? Quantas pessoas vocês formaram também para serem influenciadores? E nós, né, Ali, nesse momento, estamos numa fase excelente, porque é uma fase de criar muitos novos líderes. Tem espaço, né? Porque como não tem um espaço tão delimitado, nós temos muitos espaços para influenciar de diversas formas, ou na rede, ou aqui falando, enfim, temos muitos espaços de influência, né? É sempre uma pessoa e um processo. Aqui no meio existe a liderança. E como aqui no meio, né, que as pessoas e o processo, aqui no meio é um contexto. Se esse contexto mudou, mudou também a liderança. Então, nós temos um novo trabalho e uma nova liderança. O que a gente faz com essa nova liderança? Né? Como é que a gente olha isso? Então, a primeira coisa que a liderança ela precisa ter muito claro na nova normalidade é que cliente que ela tem ainda, né? Nossos clientes agora mudaram. Que tipo de cliente nós temos hoje? Que cliente é esse? Que mercado que ela deve navegar? Porque o mercado também mudou, né? A gente sabe de restaurantes maravilhosos. Não sei como é que é em Passo Fundo, mas em Porto Alegre, restaurantes maravilhosos que nunca fiz delivery, né? Porque só fazia e agora teve que fazer delivery para poder ser o sustento, né? Então mudou o seu mercado. Isso não tirou o valor dele, só mudou o seu mercado. Talvez tenha mudado o seu cliente também, né? Uma outra questão é que o líder precisa prestar muita atenção, que talvez a gente sempre dizia isso para o líder, mas ele não fazia, é como ele trata as emoções das pessoas. As pessoas estão com essas emoções muito afloradas, né? Como é que ele está tratando as emoções das pessoas? O medo, a insegurança, não só a insegurança econômica, mas insegurança emocional, física, né? Porque a gente tem um inimigo aí, né? Que está em volta da gente, que a gente nem não conhece, não vê, então fica muito inseguro. Existe uma pesquisa que foi feita na região sul, que mostrou que o que é que mais eles estavam ocupando as suas emoções? Era insegurança.
insegurança, era medo, era incerteza. Então, esse é um sentimento que está dentro das organizações e não fisicamente, está aqui também na telinha, né? E o gestor precisa tratar essas emoções dos seus colaboradores. Outro desafio que a liderança precisa ter muito claro é como é que ele pratica os valores da organização, mesmo de longe. Esse é o grande exercício. Se ele valorizava algumas questões antes e dizia que isso era a cultura da organização, como é que ele faz isso acontecer de verdade, né? A outra é poder confiar no seu grupo de trabalho e transmitir esperança. Esperança era uma palavra que a gente não falava muito. E agora é um papel da liderança. Porque a forma como ele traz, ele dá essa ou ele dá negatividade para o seu grupo. Então, esse é um papel da liderança nesta nova normalidade. Algumas competências são importantes assim para ele. Ele precisa trabalhar a autonomia do seu grupo de trabalho. Ele precisa trabalhar a performance do seu grupo de trabalho. Como é que ele dá feedback agora? Onde ele não tem controle, onde ele não sabe o que as pessoas estão fazendo. E aí nasce algo que a gente falava bastante também, que é a gestão de projeto. Se tu tem as tuas atividades montadas numa gestão de projeto, o projeto tem início, meio e fim. Tu sabe aonde cada um está dentro do projeto. Então, tu não controla o tempo de trabalho, mas tu controla, na verdade, as entregas que ele tem dentro daquele projeto. E o que eu tenho percebido hoje é que as empresas têm muito pouco suas tarefas dentro de gestão de projeto. Então, isso a gente vai estar dando muito em organizações, como é que tu organiza o teu trabalho numa metodologia de projetos, né? Outra questão é a resolução de problemas. Tantos estavam lá nas 10 competências, né? Uma das competências é a resolução de problemas. Sim, nós temos muitos problemas para resolver daqui para frente. Nós vamos precisar que cada colaborador esteja disponível para resolver problema. Resolver problema, tu precisa de tomada de decisão com risco. Resolução de problema, tu precisa de análise da situação para resolver o problema. Porque a gente resolve o problema sem ter clareza do que vai acontecer amanhã. Então, a gente precisa ter coragem para resolver problemas. E quando a gente fala de coragem, a gente fala da nossa vulnerabilidade de ver que às vezes a gente erra, às vezes a gente não sabe tudo, a gente aprende, né? Que nós estamos sempre aprendendo. E isso vai fazer parte também desse novo mundo aí. Aprender, em especial, gosto de aprender a tecnologia. Aí, transformação digital. Mas as pessoas têm que ter vontade de aprender sobre tecnologia. Porque a tecnologia é um aliado do ser humano. Porque nós não temos outra forma de trabalhar hoje sem tecnologia. Embora saibamos que tem muita gente que está em home office e que não tem internet, que não tem computador, como é que ela vai trabalhar, né? Sabemos disso. Então, mas a pessoa tem que ter um gosto de querer trabalhar através da tecnologia, porque os teus negócios vão ser assim, né? A gente vai ter que se usar da tecnologia para poder trabalhar. Uma palavra de ordem que eu vejo hoje no mundo corporativo é a agilidade. Quem sair na frente vai ganhar espaço. Aqueles que ainda estão pensando o que vão fazer, possivelmente vão sair um pouco mais atrás, com algo mais organizado, porém, com um atraso de tu vai experimentando até, talvez errando, mas tu vai revendo as tuas habilidades. Então, a palavra de ordem também é agilidade. E tem uma questão que eu acho que é bem legal assim para a liderança, é a inteligência emocional. Algo que se falava tanto também, ela veio com todo vapor. Porque quando a gente se sente ameaçado, é o quanto de construído tu tem a tua inteligência emocional, né? Se a gente for pegar, vocês devem ter estudado Daniel Goleman, que é um conhecidíssimo nessa área. Daniel Goleman, eu digo Daniel Goleman no céu e nós na terra. Porque se a gente fizer tudo aquilo que ele diz,
como uma pessoa inteligente emocionalmente, nós estamos ótimos. Mas é isso, é tu trabalhar com a tua resiliência, trabalhar com a tua tolerância à frustração, é tu estar preparado para situações imprevistas, tu ter garra, tu ter iniciativa, enfim, é tudo de bom. E tem um livro também, que eu não sei se vocês chegaram a olhar, que é um livro novo, de 2018, que fala sobre inteligência emocional, que é da Susan David, que é a agilidade emocional. Não sei se vocês tiveram esse livro. Depois eu vou passar um slide com todos os livros que eu mais ou menos achei que era legal dentro disso que eu estou falando para vocês. Eu tive a oportunidade de assisti-la, inclusive, a Susan David, e ela conta muito bem sobre o que é essa agilidade emocional. Ela fala para agir conforme nossos valores. E isso, assim, ó, isso é uma coragem mesmo, porque se tu tem um valor, tu tem que te bancar em cima daquele valor. Muitas vezes, tu tem que tomar decisão em cima do teu, coisas que talvez algumas outras. Nesta relação que tu tem claro os teus valores para as tomadas de decisões, né? E tem um outro livro que se chama, esse eu tenho aqui, ó. Peraí. Esse aqui, ó. Liderança Aberta, da Charlene Lee, e ela fala que todo líder, ele precisa construir uma cultura, né? Ele precisa ter clareza, tem que ser uma cultura que ele vai construir, ele é o gestor dessa cultura. Nós sabemos que as culturas acontecem com comportamentos repetitivos que geram a verdade, né? Que fica como uma verdade, seja ela que contribui para a organização ou não, porque não tem cultura boa ou ruim, é aquela que acontece. Mas o gestor, ele contribui para a cultura. Por exemplo, a gente tinha uma cultura antes de comando e controle. Era essa a nossa cultura. Como é que a gente alimentava essa cultura? Quando eu controlava as pessoas. Quando eu queria que as pessoas estivessem lá de tal a tal hora, independente se elas entregavam ou não. Eu contribuía com a cultura. Como é que eu poderia não contribuir com essa cultura de comando e controle? Quando eu fizesse gestão por entregas, ao invés de tempo. Porque daí eu não estou controlando a pessoa, eu estou controlando as entregas. O controle existe ainda, mas eu estou controlando as entregas através de relatórios, através de projetos, porque o controle faz parte da gestão, mas eu não preciso controlar a pessoa. Então, com isso, assim, que fala sobre uma liderança que constrói cultura, e ela ainda diz quem está ancorado na construção dessa cultura. Então, a gente fala de nova normalidade, com certeza, de cultura, de uma nova cultura, né? Então, como é que uma das formas de a gente construir essa cultura é através da comunicação, que é uma habilidade que eu queria que a gente conversasse aqui, uma das habilidades da liderança que eu gostaria de poder conversar para vocês. A habilidade da comunicação do líder é um ponto muito importante na nova normalidade. O que é comunicação? Comunicação é tornar comum algum pensamento, alguma ideia, comum entre pessoas, entre uma e outra pessoa, né? E com isso, tu tem que estar disposto, em cima da comunicação, de ser influenciado e influenciar, da mesma forma que a gente falou lá da liderança, né? Então, assim, será que quando eu me comunico com vocês, por exemplo, agora que eu estou me comunicando, eu tenho que estar disposta a influenciar vocês? Eu estou trazendo algumas ideias que, junto com as percepções de vocês vão construindo outras ideias, e vocês também estão me influenciando através de perguntas, a forma como vocês estão me vendo, me olhando, se tem alguém, de repente, dormindo, vai me influenciar, né? Tudo isso é a nossa comunicação, é o que acontece entre nós dois aqui, né? E o poder das perguntas na comunicação, ela é essencial. A gente poderia dar uma aula, né, só sobre perguntas, né? Eu sou da área de também sabe das perguntas milagrosas, perguntas significativas, perguntas poderosas, o nome que a gente quiser dar das perguntas,
Quando eu faço uma pergunta de esclarecimento, quando eu faço uma pergunta de reflexão, uma pergunta para gerar um sentimento, tudo isso faz parte da minha comunicação. Então, quando as perguntas feitas de palavras, as palavras têm um significado importantíssimo, porque as palavras juntas, elas constroem ideias, constroem as palavras. A gente pode escolher as palavras que a gente vai falar, que geram um estímulo nas pessoas, ou pode ser as palavras negativas. Vocês conhecem alguma pessoa que só fala coisa negativa? Dizem assim, eu conheço. Aquele assim, que se tu vai olhar todas as palavras, tem um monte que são palavras negativas. Eu posso estar dizendo para você, nós estamos passando por um momento super difícil. Ou eu posso dizer assim, nossa, nós estamos passando por um momento cheio de oportunidades. Eu já estou falando as mesmas coisas, só que as palavras geram outro sentimento e eu explano de uma outra forma também. Então, assim, para eu ser clara na minha comunicação, eu posso ter 3 itens importantes. Na minha comunicação, eu faço um conteúdo, né? Esse conteúdo pode gerar um sentimento e pode gerar uma ação. Como é que quando eu sou clara na minha comunicação, eu preciso, aperto um botãozinho lá do teu sentimento, né? Algo, um sentimento de saber mais, um sentimento de ficar triste, um sentimento de ficar alegre, entusiasmado, não importa. E o que tu vai fazer com aquela comunicação? Então, assim, o uso das nossas palavras e o que a gente quer comunicar faz todo assim. E o líder, então, ele tem que ter essa clareza para formar essa cultura nova. O que ele vai comunicar daqui para frente? Olha, o mundo vai ser muito difícil, a economia, está todo mundo quebrado. Olha, a situação está triste. Ou eu posso comunicar, bom, que outras oportunidades nós podemos fazer do nosso negócio? Será que a gente não tem um jeito? Quem sabe a gente se reúne, cria uma forma de a gente entregar valor para o nosso cliente? Que mercado nós podemos atuar diferente de poder lidar com a mesma situação, com o mesmo contexto, né? Mas a gente vai se comunicando diferente. E assim tu vai criando uma cultura de inovação, ou uma cultura de acomodação, ou uma cultura de terra arrasada. Qual é a cultura que a gente quer passar? E a forma como a gente se comunica com as pessoas, tem aquela antiga pesquisa que mostra que a comunicação falada, aquela que é só palavra, é 7% da tua comunicação, né? Por isso eu sempre digo isso, né? Por que a gente diz para os bebês, né? Para os nossos filhos, para os bebês, eu te amo, e eles entendem. O que eles entendem de eu te amo? Porque eles entendem, porque além de tu falar assim, tu fala com uma voz meiga, tu acaricia, tu tem uma série de coisas que te comunicam que faz aquele bebê se sentir amado. Então, o teu tom de voz é importante, a forma, o teu gesto é importante, a tua comunicação não verbal é importante. Usa da comunicação. E aí a gente entra numa história bem importante que é o storytelling, né? O líder, ele precisa treinar o seu storytelling. Ele precisa contar histórias. Ele precisa trazer valores na sua fala. E é assim que ele vai buscando o engajamento do seu grupo de trabalho. Até agora, tudo bem, gente? Bem? Tá. Então, quando eu falo de comunicação, eu falo de uma comunicação assertiva. É interessante porque se a gente for comparar entre comunicação assertiva, comunicação passiva e comunicação agressiva, a diferença entre a comunicação agressiva e a passiva, ela é enorme. Mas entre a assertiva e a passiva, e a assertiva e a agressiva, é bem pequena. A comunicação para ser assertiva. O que é ser assertivo? Ser assertivo é falar certo, no lugar certo, para a pessoa certa, no tom certo, com uma palavra certa. Nossa, é muito certo, né?
é muito difícil a gente ser assertivo. Então, a primeira coisa que tu precisa é olhar para ver se tu é assertivo. Se tu fores assertivo, certamente tu terá uma comunicação assertiva, né? Uma comunicação que as pessoas possam compreender aquilo que tu está falando. E tem um livro que se chama Seja Assertivo, da Vera Martins, não sei se vocês também têm esse livro, é um livro bem bacana, assim, que fala sobre praticamente a comunicação assertiva. Fala de 7 atitudes básicas para a comunicação assertiva. Eu consigo ser assertiva quando eu me gosto, né? Quando eu acredito em mim, né? Porque eu não vou falar uma coisa que eu não acredito, quando eu me gosto. A outra, eu sou determinada. Então, eu tenho que ter foco na minha comunicação. Eu preciso saber aonde que eu tenho. Aquela coisa, tem conteúdo, sentimento e ação. Tem que saber aonde eu quero atingir. A outra é empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro, saber como é que ele vai escutar o que eu estou falando. Adaptabilidade, eu preciso adaptar minha comunicação para o outro escutar, adaptar desde vocabulário até tom de voz, tudo isso para eu poder ser compreendido. A outra atitude é autocontrole, eu preciso ter controle sobre aquilo que eu estou falando. Sociabilidade é uma outra atitude, então eu preciso gostar de gente, porque eu me comunico com essas pessoas, né? Então eu preciso me preparar para ter esse contato. A atitude é tolerância à frustração, porque nem sempre eu vou acertar. Eu preciso saber que nem sempre eu vou acertar. Essas são as bases das atitudes para eu ser uma pessoa assertiva, ou uma pessoa que eu consiga fazer vocês me compreenderem de forma que isso gere um conteúdo, gere um sentimento e gere uma ação. Tá? Quando eu falo de assertividade, não adianta eu só falar, né? O outro tem que escutar. Vocês já devem ter escutado aquilo, mas eu falei tantas vezes, como é que ele não ouviu, né? Como é que ele não entendeu? Bom, ele não entendeu talvez porque ele não tem escutado, ou talvez não foi clara, né? O fato é que a comunicação, ela acontece quando o outro entende. Então, a gente foi muito treinado a falar. Né? As pessoas, as crianças, que deu a primeira fala, oh, que legal, deu a primeira palavra, mas a gente não é treinada a escutar, a ouvir. Tu estava falando, né, Ali, agora no início, né? Então, assim, ó, a gente não é ouvido. O Rubens Alves já falava isso, escutatório. Por que a gente é treinada? Então, dentro de uma comunicação, para formar uma cultura, não adianta o líder só estar falando. Os demais têm que estar escutando. E daí a gente entra nesse conceito da escutativa. Escutativa é uma coisa bem importante, porque assim, demonstra respeito. Quando uma pessoa escuta, que nunca mais vai voltar para ti, que é o teu tempo. Esse tempo, essa 1 hora que nós vamos ficar aqui, nunca mais vai voltar para nós. Num caderninho, baixando, tendo débito dessa hora. E tu dá para uma pessoa para escutá-la, é uma doação, é um respeito, é algo muito importante. Por isso que eu sempre valorizo, em trabalho com treinamento, eu sempre valorizo as pessoas que realmente estão escutando a gente, porque elas estão dando algo que é só delas, que é o tempo delas. Não sei se vocês viram tem um filme que é O Tempo do Amanhã. Viram esse filme? Que tem um tempo aqui O Preço do Amanhã. Preço da Manhã. Isso, Preço da Manhã. Ele é bárbaro porque fala sobre a gestão do tempo. É muito bom, né? Então, assim, esse é o tempo que vocês estão dando, né? É uma consideração. E é interessante porque o ritmo das palavras, a gente fala 125 palavras por minuto. Eu acho que eu falo um pouco mais, até porque eu falo muito rápido. Mas é 125 palavras por minuto. E o nosso cérebro processa 500 palavras por minuto. Então, vocês podem imaginar, eu estou falando minhas 125 palavras e vocês estão processando. Por isso que às vezes a gente fica com aquele papo, aquela escuta surda. Conhece a escuta surda? Porque tu tá processando as tuas 500 palavras, tu tá pensando o que tu vai responder, né? E não tá escutando genuinamente aquilo que a pessoa está dizendo.
Então, essa coisa da comunicação da escuta é algo que precisa ser trabalhado pela liderança para ele poder a cultura da nossa. Isso, né? A gente vai falar aqui de como eu não escuto direito, ou quando eu não estou adequada, aparecem os conflitos. Basta ter 2 pessoas para ter conflito, né? Ou tu pode ter conflito contigo mesmo também, isso pode ser, né? Mas assim, Isso também. os conflitos aparecem e com certeza vão aparecer muito nessa nova normalidade. Porque tem coisas que a gente desconhece. Então, os conflitos aparecem sempre quando tem uma diferença de ideias, de pensamentos, de crenças, aparece conflito. O que a gente tem, nós temos o conflito ser uma coisa ruim. E o conflito não é ruim, o conflito é bom. O que é ruim é a maneira como muitas vezes conflito, né? Porque o conflito bom é aquele que eu penso uma coisa, outra, juntos nós pensamos outras. Então, ele tira da estagnação, ele imagina novas ideias, ele resolve problemas, né? Tudo isso ele dá problema de relacionamento, quando ele entra naquela coisa ganhou, perdeu, né? Conhece aquela assim, tu é ganhador, muito é bom, isso daí é ruim. Então, é a forma como tu vê isso. Isso que gera um conflito ruim e a gente tem muito medo de gerar conflitos. As organizações não querem lidar com conflito. Por quê? Porque o conflito, muitas vezes, pode ter um medo da rejeição, né? Se eu for pensar diferente da Agri, ela pode me rejeitar, nunca mais me convidar, porque nós somos diferentes, e daí ela nunca mais me convida. Aí eu não falo nada. Eu não falo a minha opinião, né? Também da reação da Ali. E daí eu também não me posiciono, eu não mostro a minha diferença. E eu tenho também o medo de desconhecido. Às vezes eu não sei qual é a reação dela e eu prefiro não falar e não entrar em conflito. Só que se eu e a Ali pensarmos iguais, não precisa nós duas. Fica só com a Ali ou só comigo. Não precisa de 2 pessoas. Então, o diferente nos ajuda a crescer, a desenvolver. Então, a gente precisa do diferente. O que a gente precisa é treinar como a gente lida com o diferente. E isso gera muitos conflitos. A gente precisa trabalhar os conflitos. Tem um outro autor que eu gosto muito quando eu falo... Quanto tempo eu tenho, Mari? Tem 15 minutos aqui? É isso? Se passar 10 minutinhos, não tem problema, tá? Fica tranquila. Vou ser rapidinho aqui para dar tempo às nossas perguntas. Já tem Tem um perguntas autor aqui. que fala muito bem sobre conflito, gestão de conflito. Ah, é? Nem tô aqui no meu pensamento. Depois a gente vai respondendo, fica tranquilo. Tá. Que é o William Ury, que é um autor que fala muito sobre gestão de conflitos e negociação. Ele faz negociações mundiais com Obama, com a Bill Diniz, enfim, tantos outros, né? E ele fala, então, que o conflito, quando a gente tem um conflito, nós precisamos levar, se usa disso. Quando a gente vai para o camarote, num teatro, como é que a gente vê? A gente está na plateia ou está no camarote? Camarote eu enxergo, todo mundo lá de cima. Quando eu enxergo de cima, eu consigo perceber a situação de forma diferente. Quando eu estou na plateia, eu enxergo só daquele ângulo. Então, ele sempre fala isso, levem as pessoas para o camarote. E lá você identifica qual é a expectativa dela e qual é realmente a verdade. O que ela realmente quer. Eu quero agora compartilhar. Eu achei que os outros slides eu poderia falar, mas esse eu estou com um pouco de dificuldade. Tenho receio que eu não seja clara. Então, eu vou compartilhar aqui, tá? Então, ele fala o seguinte, da pirâmide de Pin, né? Que é a necessidade é aquilo que realmente tu quer, é a tua expectativa, é o teu desejo, assim, genuíno, é o que tu quer quando tu tá num conflito. E interesse é aquilo que tu deseja, é como que tu quer que houve aquele posicionamento, é aquilo que tu te coloca naquela posição. Então, quando o teu interesse ele é ameaçado,
o que tu faz? Tu cria uma posição. Tu quer ser ganhador, ou tu quer perder, ou que tu quer ralar com aquela pessoa, tu cria uma posição, mas o teu interesse muitas vezes não é esse. Eu e a Ali trabalhamos na mesma empresa e nós criamos uma regra, que ela tira o feriado, vamos supor, no Ano Novo, no Natal, e eu tiro no Ano Novo. Vamos entender que isso seja uma regra. E há um ano a gente combina isso. Mas surgiu para a Alessandra uma viagem no Ano Novo e ela quer trocar o feriado dela. Só que o Ano Novo é o dia que eu faço aniversário dia 1º de janeiro. É verdade isso, 1º de janeiro. Aí eu quero viajar também, mas eu não vou fazer nenhuma viagem específica. Agora a Ali vai fazer uma viagem sensacional e ela quer conversar comigo sobre isso. Então, meu interesse foi ameaçado, ou eu me posiciono dizendo, olha, uma combinação, nós fizemos uma combinação, agora te rala, ou eu vou entender qual é o interesse dela mesmo, que realmente ela precisa, e eu posso, então, assumir um posicionamento diferente. Então, essa pirâmide de PIN mostra o quanto que tu tem que investir numa gestão de conflito, e isso é o gestor que tem que fazer. Qual é o interesse das pessoas? Qual é o interesse da provisória? Qual é o interesse delas hoje em querer adotar o home office? É para não trabalhar? Ou é porque elas se sentem melhor? Qual é o interesse dela em não querer adotar um home office? Por quê? Porque talvez tenha cachorro, papagaio, sogra, criança, não tem condições de trabalhar em casa, eu quero voltar para a empresa, eu não quero trabalhar home office. Tem pessoas que se adaptam mais em home office, outras pessoas não. Não quer dizer que todo mundo tem que ser home office, ou ninguém tem que ser home office, né? Por que a gente não pode fazer uma misturinha? E com isso a gente vai negociar. Então, o líder, ele precisa saber essa pirâmide para poder atuar de forma muito clara como é que ele faz a gestão de conflito. E aqui tem um outro orando que fala, então, quando eu me sinto ameaçada no meu interesse, eu tomo uma posição, tá? Essa é a teoria. Nós temos 5 posições para tomar. Esse gráfico mostra assim, o quanto que eu sou assertiva, ou seja, o quanto que eu quero me satisfazer, e o quanto eu sou cooperativo, o quanto que eu quero satisfazer o outro, tá? Me acompanha? Sim? Sim? Tá. Então, olha só. Estão vendo a minha flechinha, né? Aí. Se eu tenho uma baixa assertividade, ou seja, eu não tenho muito desejo de satisfazer a mim, nem satisfazer as outras pessoas, eu entro numa posição de evitação. Eu evito o conflito. Ou seja, eu nego que ele existe. Sabe aquelas pessoas que vivem assim, ó, nunca entram em conflito, negam completamente o conflito, porque eu não quero nem satisfazer aquelas que não estão nem aí, né? Não quero nem satisfazer o outro. Eu nego que o conflito existe e esconde o meu sentimento verdadeiro, ou seja, de frustração, de raiva, seja qual for. Quando eu quero muito satisfazer os meus desejos, mas muito pouco eu tenho de empatia de satisfazer o desejo dos outros, eu entro em competição. Eu forço uma solução impondo a vontade sobre o outro. Aquelas pessoas mais competitivas, conhecem? Não, vocês não devem conviver com essas, só ouviram falar, né? Aquelas pessoas que são muito competitivas, só elas querem ter o valor delas, só elas que querem receber aquela vantagem, só elas querem ter o que elas imaginam que possam ter, né? E o outro, para o outro, nada. Eu tenho só quero pensar no outro e em mim, por uma baixa autoestima ou por não valorizar, seja qual for, e não quero me satisfazer. Eu entro nessa acomodação. Eu minimizo o conflito e fico acomodada. Ou eu posso conceder aqui, que às vezes as pessoas acham que a melhor forma de a gente gerenciar um conflito é concedendo. É aquele casal que fica, acho que esse é um exemplo bem claro, aquele casal que se separa e tem a guarda compartilhada. A mãe fica segunda, quarta e sexta, e o pai fica terça, quarta e sábado. Aí no final de semana lá, tu quer viajar, tu tem que estar com teus filhos. Pô, será que não dá para ser conversado e resolver? Bom, aquele era meu dia, mas fica contigo, né?
Não, esse conselheiro é assim, ó, metade para cada um. Fica com 50%, fica com 50%. E tu continua insatisfeito e o outro também continua insatisfeito. Então, o conflito não foi resolvido. Porque o conflito, ele é resolvido quando ambos estão satisfeitos, tá? Então, a melhor forma de resolver conflito é pela colaboração, que é uma outra competência importantíssima do líder, desenvolver a colaboração e engajamento na nova pandemia, né? E que eu acho que a gente já está aprendendo isso através de ações de solidariedade, de ajuda, né? Que é satisfazer o que tu queres, mas também pensar em satisfazer os outros, né? E assim, então, tu busca resolver aquele conflito com coisas que satisfazem a ti e o teu ecossistema, a tua comunidade. E assim a gente, então, assume uma posição de colaboração no real interesse de resolver o problema, né? De poder ter uma necessidade de todos estarem satisfeitos com aquilo ali. Fica claro isso? Então, isso é um exercício que o líder precisa fazer para gerenciar melhor os conflitos, que vão vir muitos. Então, precisa ele se conhecer ou ele identificar os interesses das pessoas e os interesses da organização. Lembra que quando eu comecei falando que o líder precisava saber quem é o cliente, qual é o mercado que ele vai navegar, como é que ele vai trabalhar. Então, tudo isso envolve nessa colaboração aqui. Com conflito, eu tenho solução. A primeira é admitir que ele existe, daí eu não entro lá na evitação, né? Eu admito que ele existe. O segundo é identificar o motivo pelo qual, então, a gente está entrando em conflito. O terceiro é vir todos os pontos de vista, aí a gente entra naquele conceito da escuta ativa. O quarto é examinar em conjunto a resolver. Não tem um melhor, outro pior, vamos resolver juntos como é que a gente vai fazer. Então, precisamos examinar, fazer um brainstorm, poder entender que opções a gente tem de resolução daquele conflito. O quinto é obter a solução, um comprometimento sobre aquela solução escolhida. E o mais importante, gente, por isso que eu trouxe essa tela aqui, é essa aqui, é o sexto, é programar uma reunião, né, de acompanhamento do que a gente combinou. Quando é que o conflito volta quando tu não tem essa reunião? Sabe? Pô, nós combinamos aquilo e não aconteceu. Não aconteceu porque a gente não teve um acompanhamento das ações que a gente combinou que nós íamos fazer. A gente não concluiu aquele ciclo da gestão de conflito. Então, sempre numa gestão de conflito, tu precisa acompanhar as ações que foram combinadas quando a gente solucionou o conflito. Bom, aqui é só uma forma de depois, como é que tu aciona, é um planinho de ação lá, o que será feito, quais são as atividades, quem fará o quê, quando, como, com que frequência, né, as ações realizadas. É o plano de ação lá, itens que vão abrir essa solução de conflito, né, que vai nos ajudar a pensar de que forma, então, nós vamos resolver aquilo ali pautado em algumas ações. E é isso que eu trouxe para vocês. Depois aqui eu tenho um pouco dos livros que eu quero mostrar para vocês. Quem sabe eu estou procurando ali. Quem sabe a gente vai para as perguntas. Foi maravilhoso, né? Eu trabalhava com um roteiro para que o líder pudesse trabalhar a questão da gestão de conflito, porque ele precisa de muita ferramenta, né? E como você falou, são muito práticas, assim. Então, assim, identifica a causa, veja o cenário, o impacto, né? Quem não buscar culpados e sim soluções. E eu achei excelente aquele slide onde você traça exatamente necessidade, né, da pessoa, né? Que é a assertividade e a colaboração. E achei fantástico, assim, nem todo líder, é muito importante reforçar isso, e a gente traz isso do livro do Patrick Lencioni, dos 5 desafios das equipes, que nem todo líder precisa buscar o consenso,
né? O consenso não é uma coisa boa porque ele faz com que a equipe se acomode. Então, diálogos, conflitos, eles são extremamente importantes dentro de uma organização para mostrar os diversos pontos de vista e para que a equipe cresça também com esses processos. Acho super bacana, assim. Uma coisa interessante é a gente entender... Tem tomadas de decisão, né, Ali? Tem 7 tomadas de decisão, nem quer dizer que tem que ser só o consenso. A tomada de decisão melhor é aquela que é melhor para aquele contexto, né? Para aquele contexto, e nem sempre vai satisfazer todo mundo, né? Nesse momento, é um momento muito importante de consenso, no sentido assim, desculpa, não de consenso, de bom senso, né? É ter o bom senso do que se precisa nesse momento. Então, assim, a primeira pergunta, né? Nós falamos muito que o gestor precisa confiar na equipe e a equipe ela está sendo medida pela entrega e não pelo controle e pelo controle de horas, né? Agora, quando você... É uma pergunta que eu tenho, assim, que é uma dúvida que me surgiu. Quando você tem membros na equipe ou uma pessoa na equipe, enfim, que está muito mais preocupada se está fazendo 5 minutos a mais do que com as entregas ou com o comprometimento e engajamento do time, onde tu tem toda uma equipe comprometida para fazer acontecer, como lidar com isso, né? Que é uma situação que me ocorreu, assim, como eu lido com uma pessoa que pensa totalmente diferente, uma pessoa voltada para controle, que é o mindset, o modelo mental da pessoa, né? Compreendendo o modelo mental da pessoa também é importante, porque a gente trabalha com comportamentos diferentes, mas ao mesmo tempo é o seguinte: será que muda, Cris? É uma questão, porque assim, a gente está num cenário totalmente volátil, diferente, a pessoa não pode sair do escritório pensando que ela vai fazer o mesmo modelo de trabalho em casa. Vou controlar meus 5 minutos para saber se eu trabalhei 5 minutos e 1 ou 5 minutos e 2 segundos, aquela coisa como tudo. Como é que se trabalha com um profissional que tem essa característica, você com toda essa experiência de gerenciamento de conflito? Tu sabe, Ali, que eu às vezes sou até meio rígida com isso, né? Porque eu acho que se as pessoas... Eu acho que o líder ele precisa ter um papel de, como a gente diz, de influência, mas de convencimento, de persuasão. Ele precisa trazer essa pessoa para a realidade. Se ela está engajada com todo, com o que ela tem que entregar. Ela está, talvez, engajada com o tempo de trabalho. Então, a gente daí volta lá atrás para ver o que ela sabe, qual é o propósito dela, o quanto que ela tem aqueles 12 elementos de engajamento, né? Tem um livro que se chama uma pesquisa que mostra os 12 elementos de engajamento. E o primeiro elemento é esse, né? Saiba qual é o teu foco principal. Né? Então, assim, eu estou trabalhando, lembra, né? Trabalho é a tua tarefa usando as tuas habilidades para gerar um resultado. Então, se a tua tarefa não está bem, porque tu não conseguiu gerar aquele resultado, ou tu não usou as habilidades, cante com eles. Agora eu te digo assim, eu acho que tem pessoas que talvez não estejam adaptados a isso. Estão adaptados a uma cultura de mais controle, de dar o mínimo, e que daí deve ter uma empresa que possa suportar isso deles. São poucas hoje, eu acho que depois da pandemia vai ser pior, né? Mas eu acho que tem pessoas que... Porque o líder ele não é mágico também, ele tem muitas habilidades, tem muitos desafios, mas ele tem coisas que ele não é mágico, ele não pode transformar as pessoas se as pessoas não quiserem. Então, a primeira coisa é saber o quanto que a pessoa quer. Eu acho que tem vezes, eu digo isso, às vezes os meus gestores, quando eu trabalho, eles fazem essa pergunta, dizem, eu não sei mais o que eu faço, tu já tentou isso, tentou tudo. Se ele não quer, tu não vai conseguir fazer ele querer. Aí é muita onipotência nossa fazer ele virar a chave, né? Quem tem que virar a chave é cada um de nós, né? Depende às da vezes gente. a gente Sempre tem se gente na trata equipe. da gente, não do outro, né? E às vezes a gente Tá. quer mudar o outro porque quer que o outro entre dentro desse cenário que tá ali, tá na frente, né? E a pessoa não se dá Agora por tem conta, que né? Mas tu tem que ter clareza se tu fez tudo que tu podia fazer, né? Eu acho que o líder tem que ter essa clareza. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Não deu, ok. Mas Ok, às vezes a gente faz essa pergunta, tu fez tudo que tu podia fazer? E ele diz, não. Bom, então, aí tem Volta lá e saída faz o ainda, tema de né? casa, né? Volta lá e faz o tema de casa. Legal. E- A Vivi está fazendo uma pergunta que está relacionada à comunicação, que foi o tema que você trouxe, né? Ela Aham. fala se, por exemplo, a do Rio Grande do Sul, mora em São Paulo, a gente fala às vezes o tu, né? E lá em São Paulo, geralmente a gente usa mais o você,
Essa é a verdade, né? Eu já adaptei a minha linguagem quando eu vou para lá, tá? Mas quando eu volto, passo um tempo aqui, eu já venho com o tu também, né? Não é errado falar tu, né? Mas eu queria escutar de ti, né? O pessoal, a Vivi está perguntando assim, esses usos particulares são mais bem vistos ou o contrário, na tua percepção, assim? Pois eu quero dar a minha opinião também. Pois é, eu vou te dar uma opinião. Nunca li assim especificamente sobre isso. Tu sabe, como é que é o nome dela? Vivi, né? Vivi, sabe que eu tenho 53 anos. Eu lutei a minha vida inteira com a minha espontaneidade. Porque como eu vivo no mundo da academia é um mundo que tu vive assim, que tu tem que ser muito... tem que te posicionar, tem que ser calma, vai falar muito com as mãos, né? Aquela coisa assim... que era até talvez uma academia antiga, que tu tinha que ser mais intelectual, e eu nunca fui uma pessoa assim. Eu conheço, eu leio bastante, tal, mas eu sempre fui muito prática, acho que é por isso que eu gosto tanto da Ali, né? Porque eu acho que ela também é. Então, eu só fui muito prática. Então, eu lutei muito, ainda luto, viu? Com a minha espontaneidade, às vezes, assim, será que as pessoas vão me levar a sério se eu for tão espontânea, né? Então, eu acho que essa forma de a gente se tratar, se é você, se é tu, ou qualquer outra forma, vai depender do como tu te adapta à comunicação com quem tu te adapta. Eu tenho um cliente, eles são clientes mais, assim, mais formais, que eu digo para eles que eles têm uma vantagem competitiva em me ter, porque eu quebro aquela formalidade deles, porque eles chegam tão formais que eles até me enquadram, assim, sabe? Aí eu tenho que fazer uma força para ser um pouco claro, que eu não sou completamente só no começo, né, eles, Cris? que é um só no valor começo deles também, a formalidade. Oi? Só no começo, depois quando eles conhecem a gente de verdade, daí a gente se solta, né? Pois é, daí essa é a nossa vantagem competitiva, né? Acho que assim, tu te adaptar a tua ação ao ambiente, mas cuidar para não te adaptar tanto, para tu reforçar aquele ambiente, coisas que talvez não estejam ajudando a eles. Então, acho que o tu e o você vai depender muito. Às vezes a gente diz tu, parece uma coisa mais assim, mais grossa, né? E às vezes é por intimidade, vai depender muito da tua intenção. Eu acho que a intenção, hoje eu fiz uma live com uma africana, ela falou sobre isso. A intenção é uma magia, porque se alguém sente a tua intenção, tu pode ter ser grossa, mas tudo vai acontecer porque tu estava com uma boa intenção. Acho que vai depender da tua intenção. Eu diria isso, não sei, Ali, o que tu diz sobre isso? Então, eu procuro me adaptar um pouquinho à linguagem no ambiente corporativo, porque eu sinto que lá em São Paulo, eu trabalho bastante em São Paulo, a gente fala muito você, né? Mas às vezes escapa um tu, escapa um tchê, bah, aquela coisa, um capaz, né? E vocês já descobriram de onde eu sou, e aí eu brinco, né? E eles dizem como se a gente não tivesse percebido. Então, Vivi, na minha percepção, o paulistano, ele gosta muito do gaúcho, tá? Eu sou muito bem recebida, o carioca também gosta muito, curitibano também, a gente não tem problema nenhum, né? O curitibano é mais competitivo conosco, né? Em alguns momentos, não é Damiano aqui, tô brincando com ele, né? Então, às vezes a gente sente isso. Eu já viajei pelo Brasil todo aí, tive várias experiências, né? Algumas regiões, as pessoas são mais humildes, então elas valorizam mais ainda o nosso conhecimento, elas ficam felizes por a gente estar lá, como a Bahia, o Nordeste como um todo, eles têm um prazer muito grande da gente estar lá. Agora, o paulista, ele é exigente. Ele não vai se incomodar se você falar tu, desde que você tenha conteúdo e base do que você está falando, né? Ele não vai se magoar com isso. O paulista é muito direto e muito objetivo, mas como a Cris Mary falou, assim, a adaptação, até eu coloquei aqui, eu resolvi ser autêntica, e eu acho que a Cris, ela é semelhante a mim nesse sentido, né? Eu, num primeiro momento, quando precisa de uma postura mais formal, eu vou lá, fico toda quadradinha na formalidade, né? 2 horas de aula, as pessoas já me conhecem verdadeiramente quem eu sou, né? E eu sou assim, a pessoa que eu sou aqui, eu sou lá, eu sou desse jeito, sempre com adequando a linguagem, claro, ao fórum que a gente está, mas eu acho que a autenticidade é a coisa mais importante. Quando a gente quer vestir um personagem, ele se desmonta muito rápido, é muito difícil de manter o personagem. Agora, quando a gente é a gente mesmo, não tem, né? É você. Então, assim, muita gente vai gostar de você e vai ter gente que não vai gostar. E eu falo nos meus cursos, tá tudo bem.
Nem Deus agradou a todos, né? Então, assim, às vezes uma palavra diferente não é o que vai te rotular. Eu penso desta forma. A Rita trouxe uma outra questão aqui, não sei se a gente ajudou, Vivi, acho que sim, né? Não é. Quer abrir o microfone aí, Vivi, falar? Tá fechadinho o teu microfone ainda. Enquanto ela vai abrindo o microfone ali, a Vivi, a Rita colocou aqui, ó. Neste novo mundo, sentindo as dores do outro, você acredita que a cooperação será mais aplicada entre os indivíduos, a cooperação, a cultura da colaboração, da cooperação? Eu acho que sim. Eu acho que nós vamos... Acho que a gente provou desse doce também, sabe? Quando eu falei lá que eu acho que a nova normalidade aparece como o desejo da convivência, o desejo da convivência tem a ver com a colaboração. E esse é uma posição dentro da gestão de conflito, a gente colaborar. Então, eu acredito que sim. Legal. Quem mais, gente? Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Abram aí o rostinho de vocês aqui para a gente ver vocês. Pode estar descabelada, vocês já sabem que é permitido aqui. Leandro aqui. Leandro, bem-vindo, né? Vão abrindo aí, né? Lúcio, maravilhoso, obrigada. Prazer ter o Lúcio Amorim aqui. Cris, lembra dele lá de Porto Alegre também? Lúcio, outro mentor. Deixa eu abrir aqui um pouco, que deu luz. Mas para mim ele está fechado ainda. Está fechado ainda, mas já ele abre. A tua internet está falhando um pouquinho, viu, Cris? Só para te avisar. Às vezes acontece, né? Legal. A gente tem aqui, né, Lúcio, muito bom ter você aqui. A Cida também agradecendo, Cida de São Paulo. Então, a gente tem gente de todo o Brasil aqui participando das nossas aulas. A Dilene está em Minas Gerais, Dilene? Ainda em Minas Gerais? Isso aí. Então, tem uma galera de todo o Brasil aí, quero até estender, tá, Lúcio? Qualquer dia eu te trago aqui para esse campo fechado, né? Que eu saí lá das lives agora por essa disputa muito grande pelo espaço. Eu até que falei isso para a Cris, né? Eu tenho evitado proporcionando conteúdos mais consistentes com os profissionais aqui. Eu acho que a gente tem gerado e engajado um grupo muito bacana. Assim, a gente está no terceiro dia da semana, a gente está muito feliz. Gerando esse processo aí, então, muito bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Parabéns, aula sensacional, vários elogios aqui. Ai, que bom. Pergunta aqui, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Opa, quando você está gerenciando assim Peraí, deixa eu voltar aqui. Quando você tem um líder que está gerenciando um conflito desse, né? Até onde que a personalidade do líder ela importa no gerenciamento desse conflito? Porque assim, eu já vi pessoas que, de alguma maneira, conseguem se sair melhor, né? O que você diria? A minha pergunta é, o que você diria para quem, de alguma maneira, se sente um pouco menos capaz ou que, de alguma maneira, sente que gerenciar as pessoas é mais difícil? Porque tem gente que a gente sabe que tem um perfil mais característico, né, que se sai melhor, né? Mas e aquela pessoa que, assim, que tem uma insegurança grande? Assim, como é que você recomenda que uma pessoa que não tem jeito com gente, né, trate com esse tipo de situação? Porque eu já vi situações assim que escalaram de uma maneira bem difícil simplesmente por inabilidade técnica de gerenciar os seres humanos ali, né? Não era uma pessoa tecnicamente competente, mas ela era humanamente incapaz, vamos dizer assim, de deixar a coisa sob controle. Então, o que você diria, né, para uma pessoa que não tem essa coisa internalizada? Eu diria, Lúcio, assim, ó, que para tu ser líder, tu precisa querer, né? Eu até iniciei falando sobre isso, né? Que às vezes a gente é líder porque quer ganhar mais ou porque quer falar lá para o meu marido ou para minha mãe que eu cresci na vida, sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas tu tem que querer, porque ser líder, tu te depara com a tua fragilidade o tempo inteiro, porque nem sempre o que tu também solicita ou tu quer acontece, porque depende desse contexto, eu e o outro, né? A liderança acontece entre um contexto e as pessoas.
Então, aquelas pessoas que tu disse que são inábeis, né? Eu acredito, e tenho certeza que vocês também acreditam, que tudo pode ser construído, desenvolvido, né? De repente, eu mesmo te falo de mim. Eu fui uma criança extremamente tímida. Eu até a faculdade, eu sou formada em psicologia, até a faculdade eu não levantava o dedo para perguntar o que eu não considerava, um pânico de falar em público ou de mostrar meu erro, a minha intenção, seja. Mas quando eu determinei que a minha profissão isso era importante, eu escolhi isso, eu tive que me desenvolver. E aí, hoje dou aula, hoje dou palestra, tudo isso. Vai me dizer assim, tu fica sempre tranquila? Não, eu fico nervosa, às vezes eu me preparo. Esse é o jeito, eu sei. Para eu ficar menos nervosa, eu preciso me preparar, então eu me preparo. Esse é o meu modelo de poder lidar com a minha insegurança, com a minha fragilidade. Então, isso é o papel do líder, saber o que é atrapalhado, ou que ele não sabe, né? Que é se autoconhecer e criar um método para controlar, para ajudar ele a lidar com aquela situação estressante. Então, as pessoas podem se desenvolver. E se eu quero ser líder, eu tenho muitos caminhos aí para poder exercitar essa liderança e pedir ajuda. E o líder realmente, é muito fácil a gente falar da liderança, né, Lúcia? A gente tem trocentos livros que falam sobre isso. A gente sabe se a gente é líder ali, ó, atuando no dia a dia, né? Então é fácil a gente falar, mas a gente precisa agir. E é agindo que a gente vai ajustando. E o fato de eu ser um bom líder numa organização não me confere o certificado que eu vou ser excelente líder na outra organização. Porque tem diversas variáveis que me fazem o gestor da organização, a cultura, a atividade em si. Então, muitas variáveis. Então, eu ainda sigo lá. Se tu quer, tu tem caminhos para te desenvolver. Não sei se te respondi. Ótimo, obrigado. Legal. Cris, se alguém precisar fazer um contato contigo, que gostaria de trocar uma ideia, te chamar para uma consultoria, como é que são os seus contatos aí? Você quer colocar no grupo? Como é que você faz? Pois é, eu vou passar 2 telas aqui dos livros e dos meus contatos, pode ser? Daí eu volto. Claro. Aqui dos livros, que eu acho que é legal, aqui tem alguns livros, ó. Esse aqui é o Sugestivo, da Vera Martins, que é de São Paulo, gente, vocês conhecem, né? Esse aqui é de conflito, aqui é do Willy Uri, que eu falei também, a Charlene, que eu trouxe da liderança, a Gilda Sul. Então, aqui alguns livros que acho que podem ajudar vocês, se vocês ainda não leram, que foi o que eu me embasei aí nessa apresentação. Tem um pouco de cada um deles, tá? E aqui eu tenho meus contatos. Esse aqui vocês podem colocar a câmera, que vocês vão se direcionar direto ao meu LinkedIn, né? E aqui, quem quiser mais anotar, tem as anotações aqui dos meus contatos. E eu quero sempre muito à disposição. Eu acho que a troca é um formato aí de a gente poder aprender, né? Posso tirar, gente? Posso tirar daqui? Já tirei foto, depois eu compartilho no grupo. A gente poder aprender uns com os outros. Então, eu há muito tempo eu venho trabalhando com isso, assim, que o que eu sei, a gente precisa travou aqui, né? Compartilhar, porque só assim que vocês vão perguntar, tem quem aí com essas possibilidades. Fico muito agradecida, assim, também, de poder contribuir. É isso, olha, eu quero muito, assim, né, a gente poder ter esse espaço, né, de troca, de reflexão também, né, e de poder fazer essa rede também de aprendizado, né, que eu acho que é isso
que nos favorece estar no mercado hoje, né? Construindo essa rede, alimentando uma rede de pessoas que talvez eu não conhecia, tantas outras, né, Ana, que a gente se viu, falou e não acabou não se vendo, né? E agora a gente está tendo a oportunidade. Então, te agradecer muito, assim, Ana, pela sua oportunidade. Eu que agradeço sempre, né? Agradecer a parceria da URI, sempre agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui firmes e fortes. Reforçar o convite para amanhã, que a gente vai ter um case muito bacana, do qual eu também fiz parte, que é o case do Sicredi, né? Onde a gente vai falar sobre desenvolvimento de equipe, como desenvolver talentos. Então, eu acho que vai ser muito bacana também, uma experiência muito legal. Cada dia é um conteúdo diferente, cada dia é uma experiência diferente, um aprendizado. Para quem pediu os slides, eu tirei foto e coloco lá no grupo, gente. Fiquem tranquilos com relação a isso. Coloco também os contatos. Os contatos da Crismeri, e vocês sabem onde que é o grupo, lá nos Imparáveis, né? Lá do Telegram. Sempre lembrando, convidem mais pessoas para participar do grupo. A gente quer sempre estar dando esse conteúdo gratuito, mas um conteúdo de qualidade, sempre com muita responsabilidade e seriedade, porque aqui a gente tem profissionais fora da curva. Porque quem está toda noite disposto a estudar um pouquinho mais é porque é um profissional diferenciado. E eu gosto de me cercar de pessoas diferenciadas, né? E tenho certeza absoluta que as pessoas que estão aqui estão sempre buscando também assistir esses momentos. E é muito bacana, porque quando eu falo que eu vou trazer alguém para as minhas masterclass, o pessoal, quem é? Todo mundo fica esperando. E a próxima? Como é que vai ser? Qual vai ser a surpresa? Porque geralmente são... Concordam, gente, que está sendo legal as nossas masterclasses, né? E é uma forma também de integração, de união, porque assim, todo mundo meio longe, meio distante, essa dificuldade de estarmos juntos, essa necessidade de carinho, de se preocupar com cada um, né? A Dani aqui me mandou uma mensagem, achou que eu estava meio tristinha, me mandou uma mensagem, disse, não, depois de 8h20, depois de 8h20 direto, sem nem parar para tomar um café, eu tô um pouquinho cansada só, né? Mas tô tudo bem, eu sou como a Cris, eu sempre olho o copo mais cheio, como o Everton falou, né? Às vezes a gente tem dificuldade, como líder a gente tem dificuldade, como pessoa a gente tem dificuldade, e assim, é a coragem de ser imperfeito. Eu vi que você trouxe o livro da Brené ali, que é da liderança, que eu acho fantástico, mas é a coragem da gente ser imperfeito, ser a gente mesmo e estar compartilhando com pessoas que a gente gosta. Quanto a você, doutora Crismeri Delfino, a gente amou, tá? Vamos aplaudir ela, gente? Aqui tem aplausos, como se a gente tivesse sala de aula, né? Pode ter certeza absoluta. Te admiro muito, né? Quero reforçar aqui pela pessoa que você é, esse é o primeiro ponto, pela disponibilidade em compartilhar sem medo, confiando na gente, arriscando vir aqui para um ambiente desconhecido, né? Então, assim, muito feliz em você estar aqui com a gente, aceitar os nossos convites. A nossa sala está sempre aberta, né, para ti, então deixar isso bem essa conexão muito tranquila. Você também participa dos meus grupos, né, Cris? Então, do grupo dos Imparáveis, do Quero Ser um Mentor. Então, a gente está procurando deixar a comunicação alinhada por ali para a gente estar sempre junto e fazendo troca. Quero ter a oportunidade que assim que essa pandemia toda passar, a gente poder se reunir em Porto Alegre, quem pode, né? Vamos todo mundo para Porto Alegre, né? O Lúcio é parceiro, né, Lúcio? Certo, né? Todo mundo junto para um ambiente para a gente poder comemorar a vitória, comemorar a vida, a saúde e todas as coisas boas que a gente tem. Porque problema todo mundo tem, né? Líder, todo líder tem problema, então é natural. A gente está aqui para isso, né? É para isso que vocês ganham bem, gente. É para resolver problema. Então vamos lá, tomar a decisão e resolver os problemas, não é? Então, muito obrigada, Cris. Gratidão por esse momento, gratidão a todos que estão aqui até esse momento. E a gente vai encerrando porque amanhã começa. Masterclass gravadinha hoje, não deu um probleminha na transmissão pelo YouTube, mas a gente já vai estar salvando lá e disponibilizando para vocês, tá bom? Muito obrigada novamente, uma boa noite a todos. Beijo no coração para todos. Até Obrigada mais. por todos. Obrigada. Gratidão, Cris. Até mais. Beijo, tchau. Beijo, tchau.